Por que algumas garrafas PET elas possuem esse formato de fundo? Se você não sabe, fica ligado que eu vou te explicar já já. Antes de mais nada, eu vou te explicar um pouquinho, vou te contar um pouquinho a história do PET. O PET significa polietileno de tereftalato, e foi um polímero criado meio que por acaso em 1941 pelos britânicos John Rex Winfield e James Tennant Dixon. Eles estavam procurando, na verdade, um polímero para rivalizar com um material criado pela DuPont na época. E com o tempo verificou-se que esse material ele era viável industrialmente. Então foi inicialmente aplicado em travesseiros, colocado como preenchimento de almofadas lá nos Estados Unidos, enfim, até que se difundiu o uso como embalagens, como vemos hoje. E durante essas observações que a gente faz no dia a dia, a gente se depara com algumas curiosidades, Por exemplo, por que a embalagem PET, em alguns casos, ela possui esse formato aqui de fundo? Então, houve uma época em que o envase dos refrigerantes gaseificados eram feitos em embalagens de vidro, Não só as bebidas gaseificadas, mas no geral os produtos consumíveis eram embalados em vidro, O que acontece? O vidro ele tem algumas desvantagens, Ele era mais pesado, Portanto, assim, boa parte do custo do produto era devido à sua embalagem. Ele também era quebrável, Era um material que se sofresse algum tipo de impacto ali, ele quebraria e era uma perda, um prejuízo para a indústria que estava produzindo o produto. Com o advento da embalagem PET, o custo então, tanto de produção como de transporte, ele acabou sendo otimizado. Por quê? Porque ele era mais leve, Então quer dizer que um caminhão carregava mais produtos, ao invés de carregar a embalagem, como era o caso do vidro. E também se tornou inquebrável, já que o plástico ele não é como o vidro, O vidro é muito rígido, então o impacto ele quebra, agora o plástico não. Qual que era a desvantagem aí quando você colocava dentro da embalagem bebidas gaseificadas, por exemplo, Bebidas gaseificadas, elas têm muita pressão e acaba expandindo a embalagem, Quando era envasada em embalagem de vidro, pela própria característica do material, ele era rígido, então ele suportava bem essa pressão. Agora, quando houve a transição das embalagens de vidro para a embalagem de PET, eles teriam que fazer com que o plástico tivesse uma resistência suficiente para que não deformasse a embalagem quando envasada com bebidas pressurizadas. Se uma embalagem fechada ela sofre uma pressão, obviamente os gases se expandem por igual em todas as paredes, e o formato ideal de uma embalagem seria uma esfera, que daí a esfera ela consegue distribuir aí, vamos dizer, a pressão por igual. Como a forma de esfera ela é inviável para uma embalagem, existe, claro, algumas embalagens que têm esse formato esférico, porém não para bebida gaseificada. No geral, elas são mais assim para bebidas, não só bebidas, mas produtos que não tenham o gás interno, para que faça com que a embalagem sofra expansões aí. Então, ao invés de formato esférico, foi-se desenvolvida uma embalagem cujo formato se aproximasse aí do formato esférico. No caso, seria um cilindro mesmo, igual ao cilindro de mergulhador. Tanto é que essa questão da diferença de pressão, quando você tem uma diferença de pressão interna com a externa, a melhor forma realmente é a cilíndrica. Tanto é que se você vê aviões, visto de frente, ele é perfeitamente cilíndrico. Por quê? Porque as pressões que ela sofre lá em cima, como o ar internamente ao avião ela é um pouco mais densa do que o ar externo quando você está lá no alto, ela tem que ter um equilíbrio ali de pressões internas, senão a estrutura do avião pode entrar em colapso aí e acaba causando um desastre. Por isso o formato cilíndrico. Não sei se vocês lembram, se vocês são dessa época, existe uma época em que quando houve a transição de envase de refrigerantes da garrafa de vidro para a garrafa PET, inicialmente as garrafas PET eram bem sem graça, eram cilíndricas, basicamente elas lembravam aí um cilindro de oxigênio de mergulhador mesmo, Ela era totalmente cilíndrica e na base ali ela tinha um formato de calota, Só que qual que era o problema disso, A calota ela não ia parar em pé. Então criou-se na época, vocês devem lembrar, um copinho que era feito em polipropileno, Ou seja, um material já diferente da embalagem em si, que era colada na base para que ela pudesse ficar em pé então na mesa, na hora de servir. Qual que é o problema disso? Você tinha que ter dois materiais diferentes, dificultava também o processo de reciclagem, já que a fixação era feita por meio de adesivo, e isso também era um material a mais, tornava difícil a reciclagem.
Além de tudo, você tinha que investir num ferramental para produzir essa tampinha, né? Esse copo plástico aí do fundo, e além de ter que ter mão de obra para fazer essa união. Então era um processo custoso também para as indústrias. O que é o legal, né, do desenvolvimento de produtos? É que com o tempo, né, você vai tendo sacadas aí. E eu não vou saber te explicar quem que realmente criou, né, essa ideia do Petaloid. Se você souber, coloca no comentário aqui abaixo. Mas no que consiste isso aqui? Eu chamei agora de Petaloid, né? Por que ele tem esse nome? Porque a base dele tem formato realmente de pétalas, né? Alguns chamam de pentaloide porque faz alusão aí ao pentágono, né? Já que são 5 gomos que você tem aqui no fundo. Mas o conceito básico da garrafa PET, né, para bebidas gaseificadas, é que esse fundo ele se mantém com o formato de uma calota, né? A diferença é que em cima dessa calota aplicou-se aqui então alguns ressaltos, né, para que pudesse manter a estabilidade da garrafa quando servida. Isso eliminou a necessidade de você usar aqueles copos plásticos aí de polipropileno no fundo. E criou aí então, além disso, né, você criou aí para uma facilidade para o fabricante, já que não era necessário mais ter a mão de obra para fixação desse copo, tampouco o custo para fabricar esse copo. Então, isso aí foi criado justamente para essa finalidade, né? São as maravilhas aí do desenvolvimento de produtos. Então foi isso. Se você gostou desse vídeo, coloca aí nos comentários o que você achou. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe com quem você acha que seja interessante ter essa informação, né? E nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!